Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Go On Podcast e hoje aqui dentro da nossa série de empreendedorismo com um representante de uma das empresas mais conhecidas da nossa região e no seu nicho, líder no Brasil, que é a Provest. E eu gostaria que vocês dessem aí as boas-vindas ao Vitor. Aí eu vou falar até, eu vou gastar mais italiano. Vidiano! Seja muito bem-vindo, Vitor. Isso aí, Vitor. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado por estar vindo no nosso podcast. E nessa parte dessa temporada de empreendedorismo, normalmente eu faço uma pergunta que é clichê. Mas essa pergunta clichê, todo mundo que está nesse setor, que tem vontade de empreender, né? Gosta de saber como que foi lá atrás, como que você teve a ideia em relação à criação da Provest, né? E como que foi essa demanda até chegar nessa parte que a gente está hoje, né? Legal. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Estou impressionado com a estrutura aí da Go On. Vocês estão de parabéns desde já. Acho que são mais uma referência aqui para a região também. Obrigado. E conhecer e fazer parte desse movimento aí de vocês é realmente muito satisfatório para mim. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, tá doido? E, bom, na verdade a Provest ela foi fundada em 83 e foi adquirida pelos meus pais em 95, né? Então, a gente morava em Belo Horizonte, meu pai era bancário e ele sempre quis ter o próprio negócio, né? Acho que até por isso esse espírito empreendedor que eu também sempre tive veio muito dele, né? E aí, em 95, ele era diretor do Banco Nacional, viajava vários países, representava toda a parte de qualidade aqui no Brasil. Ele decidiu largar, sair do banco e comprar uma empresa de confecção no interior de Minas, né? Que estava quebrada na época e era Provest, estava passando por um período muito difícil. E ele resolveu empreender, vendeu tudo lá, veio para cá para poder desbravar o mercado aqui. Onde que ele estava? Onde que ele estava morando? Ele estava morando numa conexão entre Belo Horizonte e São Paulo. Ele passava a semana toda em São Paulo, mas morava em Belo Horizonte. Eu também, com isso, morava lá em Belo Horizonte, né? E aí, em 95, eles compraram a empresa e a gente mudou para cá. Então, apesar de ter nascido lá, minhas raízes foram todas criadas aqui, né? E aí, já contextualizando um pouco sobre a empresa também, a Provest, a gente tem, obviamente, planejamentos estratégicos anuais. E as revisões, nem anuais mais, né? Acho que hoje em dia a gente tem que revisar quase que trimestralmente objetivos, KPIs, etc. Mas a gente tem uma visão estratégica de 5 em 5 anos. Então, ela dita onde a empresa quer chegar, quais serão os investimentos, qual vai ser o norte da empresa pelos próximos 5 anos. E aí, em 95, a empresa, então, estava quebrada, devia $1 milhão, fabricava 16 mil peças por mês, né? E devia esse $1 milhão e com um ponto de equilíbrio de 30 mil peças mês, alguma coisa do tipo. Então, já iniciava o mês fechando negativo. E com uma imagem muito desgastada. Então, a visão estratégica de 95, 96 a 2000 foi recuperar imagem em mercado. Falou, estamos de cara nova, esquece o passado, tem uma nova administração aqui à frente desse negócio, que vocês podem confiar, que vocês podem acreditar que vai entregar um produto diferente, né? E aí passamos esses 5 anos, a empresa começou a crescer, bateu o ponto de equilíbrio, começou a dar resultado, foram feitos vários investimentos. E aí foi a hora, depois que passa esse sufoco inicial, né, esse alívio, foi a hora de começar a fazer, então, iniciativas para crescer o negócio, para se diferenciar do mercado. De 2001 a 2005 foi logística, nossa visão estratégica. Era o investimento em ter grandes estoques para atendimentos mais rápidos, grandes estoques de tecido, de produtos acabados, né? E se a gente tinha, então, grandes estoques, eu precisava de ter uma garantia de consumo. E foi onde nós começamos a trabalhar, então, com contratos de longo prazo dos clientes, né? Então, de 2006 a 2010, foi modernização e fidelização de clientes, né? Então, foi onde nós começamos a traçar uma estratégia com os clientes de contratos de longo prazo. Então, hoje a Uzi Minas, por exemplo, né, que é aqui da nossa região, é nosso cliente há 20 anos, talvez. A Cenibra
também há uns 20 anos. A Vale, há uns 13 anos. Fiat, Mosaic, Expresso. A gente tem vários clientes a nível nacional. E todos eles com contratos de longo prazo, né? Essa é hoje uma das bases, um dos principais pilares lá da empresa também. E então, de 2011 a 2015, a gente enxergou, era muito focado nessa parte administrativa, operacional básico. Nós quisemos dar uma diferenciada, vamos agregar então tudo que o meu cliente precisa na parte de uniformização. Estava surgindo muito camisa de malha na época, né? Mais confortável, às vezes mais fresco, dependendo do ambiente. Então, a gente colocou como soluções e uniformização a visão estratégica. E aí era entregar toda a uniformização que o cliente precisava, né? Já indo até o final, depois a gente volta um pouquinho, de 2016 a 2020 foi inovação e tecnologia. Então, uma fase onde nós investimos muito em maquinário, em processos, em automação, né? Em um setor que tem muito pouca automação disponível. O setor de confecção hoje ele depende muito de uma manufatura, de uma mão de obra direta, mas nós buscamos o que tinha no mundo de automação, né? E trouxemos para dentro da fábrica. E aí, nesse contexto, na sequência, de 21 a 25, agora, nossa visão estratégica é Indústria 4.0 e EPIs, né? Então, Indústria 4.0 é uma continuação do nosso planejamento anterior e do meu momento também dessa transição, assumindo a empresa. E o EPIs foi mais uma vez para agregar um novo produto ao nosso portfólio, porque o cliente que usa uniforme administrativo operacional usa malha, usa jaqueta, usa um uniforme anti-chamas que a gente identificou lá atrás. E esse mesmo cliente, esse mesmo comprador, que é a peça-chave do nosso negócio, né, o contato com o comprador, ele também compra um capacete, uma botina, uma luva, né? Então, nessa intenção de entregar a solução completa, a gente incorporou o EPI também ao nosso negócio. E aí, agora sim, respondendo um pouco melhor a pergunta, né? Quando eu sempre tive, então, fui criado nesse ambiente de empreendedorismo, de liderança, no ambiente da Provest também. E eu acho que isso sempre aflorou em mim, esse desejo de me formar, de me especializar e voltar para assumir o negócio e fazer essa transição de sucessão. Então, em 2016, eu voltei aqui para Ipatinga, né? Fui estudar em Belo Horizonte, voltei para cá. E desde então a gente iniciou esse processo de sucessão e vem fazendo vários trabalhos na empresa que, graças a Deus, vem crescendo ano após ano desde esse período. Ah, que legal, cara. E hoje, assim, diante de todo esse histórico aí que você contou da empresa e essa fase do 4.0, etc., quais que estão sendo os principais desafios que vocês estão vivendo aí nesse processo? Bom, nessa questão do 4.0, a indústria 4.0, o termo, né, contextualizando, ele surgiu na Alemanha em 2012. A gente estava até brincando que hoje em dia é tudo 4.0, né? Tudo. O nome que você comentou ficou pop hoje de se colocar. Mas em 2017, o termo estava chegando no Brasil e muito poucas pessoas conheciam, né? Então, o ChatGPT hoje, que está para tudo que é lado, né? Inteligência artificial, na época, poucas pessoas se atentavam a isso. Principalmente na parte da indústria, né? Indústria de médio, grande ou pequeno porte. E aí, assistindo algumas palestras para tentar entender mais sobre o tema, eu ia na palestra e saía entendendo menos do que quando eu entrei. Saía mais confuso, né? E aí foi onde eu resolvi fazer uma especialização. Fiz uma pós-graduação em confecção 4.0, que abordava mesmo os pilares da indústria 4.0, a aplicação no nosso negócio de forma prática, e em 2018. E aí, em 2019, eu retornei para a empresa. Foi uma pós-graduação à distância, com algumas aulas presenciais, mas na conclusão dela, a gente iniciou, então, todo um trabalho de transformação do nosso negócio, né? E aí fazendo uma série de investimentos numa digitalização, numa troca de sistema, né? Levando ficha técnica, acabando com folha para controle de ordem de produção, de pedido, colocando um IoT, internet das coisas, para medir o nível de produtividade em tempo real,
Hoje a gente tem televisores espalhados pela empresa inteira e várias outras ações que nós fomos fazendo para transformar mesmo digitalmente o nosso negócio, né? E, consequentemente, como resultado positivo, a gente veio crescendo muito. Nos últimos 5 anos, a gente vem crescendo talvez mais de 2 dígitos por ano, né? Então, em torno de uns 20% nos últimos 4 anos. E nesse último ano, nós estamos crescendo, nesse ano agora, né? Estamos crescendo mais uns 60%. Que legal. E as dores são as mesmas de qualquer negócio, né? Que está em fase de crescimento. Então, é o desafio de lidar com o aumento de demanda e a produção não acompanha isso ao mesmo tempo, principalmente no segmento de indústria, né? Que a gente precisa de... toma-se um tempo para reestruturar e crescer níveis produtivos. E é necessário muito caixa para poder bancar a operação, né? No nosso segmento. A gente tem que comprar. Nosso ciclo de caixa é longo, então eu tenho que custear toda a operação antes dela começar. Então, todos esses desafios de quem está crescendo em qualquer negócio, a gente vem passando ele e talvez de uma forma até intensificada devido ao tamanho da empresa. Mas, graças a Deus, tem dado muito certo, tem tido muito sucesso e consolidando esse crescimento ano após ano. Bacana. Uma dúvida, você contando a história aí, né? Que algumas pessoas pode ser que tenha tido, vai ter também, né? Após ver o podcast. Por que você acha que teve a escolha de comprar uma empresa quebrada ao invés de começar do zero? Olha, no passado, né, em 95, até a história do porquê a confecção, né? A história é até engraçada. Minha tia, ela tinha uma confecção aqui em Patinga também, então é um dos motivos de termos vindo para cá. E apesar de entender muito de costura, ela entendia pouco ou era pouco especializada na parte de gestão, né? Então ela entendia da parte técnica, mas da parte operacional, mas da parte de gestão, controle financeiro, ela tinha pouco. E então ela misturava muito as contas da empresa. E eu acho que isso muito empresário pequeno que está começando faz isso, né? Sim. Então ela ia fazer uma reforma, aí pai falava com ela, Ieda, você não tem dinheiro para fazer a reforma, sua empresa está precisando de caixa. Não, mas eu não estou pagando, eu estou trocando em uniforme. Ele fala, mas o uniforme não é seu, o lucro, assim, você tem um pedacinho dele que é o lucro, né? Ali um percentual da venda dele, mas o uniforme te representa custo. E ela tinha isso na cabeça, não, eu estou pagando com o uniforme, então não está me custando, né? E ela durou assim um tempo no mercado e ele olhando isso, ele falou, se mal administrado esse negócio está de pé, se bem administrado, esse negócio deve ser um bom negócio, né? Então, ele buscou a Provest, né? Foi uma oportunidade mesmo, ele não esteve buscando em si uma empresa, mas durante uma viagem que ele estava até de cruzeiro para a Itália, me parece, representando o banco, ele recebeu uma ligação falando que a Provest, que era uma indústria de confecção, o pessoal já sabia que ele tinha interesse nessa indústria de confecção, nesse segmento, ela estava à venda porque estava passando por uma fase difícil. Então, apesar de da empresa estar quebrada, estar numa fase financeira complicada e precisando de reestruturar, ela, querendo ou não, já tinha um espaço, já tinha maquinário, já tinha funcionários, já tinha uma sede e já tinha um nome que, por mais que tivesse manchado, na época ele imaginou que seria mais fácil recuperar isso e alavancar e reverter esse cenário de prejuízo que a empresa estava, do que, de fato, abrir uma outra do zero, comprar o maquinário, montar toda a estrutura e começar esse nome. Principalmente nesse segmento industrial, para a época, fez mais sentido essa jogada. Às vezes pelo valor que ele pegou, né? No final das contas, exatamente, valeria super a pena. A gente assume uma dívida e corre atrás. Ele já tinha um processo provavelmente interno já um pouco claro, né? A empresa que vocês compraram, sim, né? Sim. Eles tinham uns clientes já ali que fazia muito sentido de, como você falou, reverter a situação que estava. Às vezes um clique ali que você desce, o cara, opa, tem aqui esse conceito de colocar ali, tem até as fotos, né? Acho que no nosso Instagram lá tem algumas fotos, por exemplo.
de mudanças simples, mas que mudam o mindset ali, muda a cabeça, tanto de quem está lá dentro para dar um gás novo nos funcionários, quanto dos clientes. Então, por exemplo, a fachada estava toda suja, quebrada e depredada, né? Então, uma reestruturação que você faz na fachada, uma pintura nova e etc., já, opa, o que tem de diferente aqui? É quase que aquela plaquinha sob nova direção, sabe? E também no slogan da empresa, que era uniformes profissionais, nós trocamos para uniformizando profissionais com qualidade. E na época, apesar de parecer simples essa mudança, mas ela trouxe para dentro da empresa toda uma cultura de que esse uniforme precisava de ser feito com zelo, precisava de ser feito com carinho, porque quem estaria usando seria um outro trabalhador, que pode ser alguém da própria família de quem estava produzindo. Então era para produzir como se fosse para o marido, para o irmão, para a filha, né? Então, essa mudança do slogan, essa renovação na fachada, uma mudança na mentalidade da gestão, conseguiu recuperar num tempo muito mais rápido esses clientes que estavam com uma confiança meio desconstruída, né? Então foi onde deu a volta por cima e já com 1 ano, 2 anos de gestão, conseguiu reverter esse ponto de equilíbrio negativo que estava nele. Pouquíssimo tempo. E em relação ao marketing, assim, né? Você falou para mim que atende a Fiat, a Usina, entre outras empresas gigantescas aí no mercado, né? Mercado nacional, não só regional. Sim. O que vocês fizeram para fortificar a sua marca? Trazer confiança e credibilidade? Com o marketing, tem empresas que, por exemplo, fast food, né? O marketing deles é a velocidade de entrega. Outros é a qualidade do produto. Qual foi o seu marketing, meio de divulgação que você fez para atrair essas empresas e acabar tendo um contrato a longo prazo com elas aí? Até complementando o que fez dessa época de transição, mas o que... hoje, né? Hoje, o que você está fazendo, né? Para estar nesse objetivo, você já tem uma pré-determinação, um planejamento aí, né? Que você comentou dos 5 anos. O que você já tem dentro do marketing já pensado? E às vezes se tiver uma estratégia muito assim, que não vou entregar, senão sou concorrente, vai ver, não preciso falar não. Tranquilo. Bom, inicialmente, o marketing lá atrás foi todo baseado nesse conceito, né? De mostrar essa nova cara para o mercado. Só que o nosso segmento em específico, ele tem uma... E a Provest em si, na verdade, a gente tem uma peculiaridade que é o tipo do cliente. E aí tem até um caso sobre marketing aí, e o quanto ele tem que ser bem pensado, né? Porque nós temos hoje a indústria que atende todo o mercado nacional e ela é muito voltada para a produção de grandes volumes, né? Então, a gente tem equipamentos automatizados, para entender um pouco o conceito, né? A gente tem uma máquina de corte automático. Para essa máquina cortar 10 peças ou 1.000 peças, é o mesmo gasto, é o mesmo tempo, é o mesmo trabalho. Porque eu vou infestando o tecido, que é abrindo ele e colocando uma camada sobre a outra. Então, a diferença de 10 para 1.000 é o número de camadas. Mas a máquina que vai fazer o corte é uma vez só. E isso reflete para a gente um custo muito alto para produzir baixos volumes, né, na fábrica. E por isso o nosso foco enquanto indústria é no mercado de grandes empresas. Então, aí onde tem todas essas empresas, né? Igual a gente falou aqui da região, a Peram, Cenibra, Usiminas, Emalto, DPI. E fora também a gente tem muitas outras, Mosaic, Vale e etc. E a gente exporta também, só um detalhe, a gente já mandou já mandamos para 9, 8 países. E aí, com mais frequência, a gente manda para 3 países. Inclusive o Canadá, que vocês já trabalharam lá com a turma. A gente está fazendo uma exportação esse mês para o Canadá. Que legal. E é para brasileiro ou é para canadense? Normalmente, no caso do Canadá, é uma filial da Vale lá no Canadá. Legal. Mas não tem a ver com o contrato daqui. É outra gestão de compras, mas aí a gente faz contato com eles e aí eles acabam tendo interesse, né? Mas, por exemplo, em Moçambique, a gente mandou muito para lá também. Aí era uma parceria nossa direta com uma empresa moçambicana? Com uma revendedora, na verdade, lá, uma distribuidora. Que legal. Em Oman, né, que foi ali perto de Dubai, a gente mandava também lá, era uma filial da Vale. Aí já mandamos para Austrália, já mandamos para Uruguai, Paraguai.
Ó, que bacana, E cara. Oman é uma cidade ultra mega estruturada, né, cara? É, Rica pra caramba. muito rica e com muitas multinacionais lá também, né? Lá é massa. Sim, bacana. demais. Mas, bom, voltando para a parte do marketing, então é o seguinte, aí nós acabamos dividindo a empresa em 2 segmentos. Por quê? Aí, então, contando esse caso, uma vez a gente foi fazer uma campanha de marketing aqui na região para poder divulgar mais a Provest, para as empresas conhecerem mais. E aí, acho que na época fez outdoor há bastante tempo atrás e divulgando, ó, venha comprar seu uniforme ou fazer seu uniforme com a gente e tal. E aí aconteceu que na semana seguinte, um marketing, objetivo trazer clientes, né? Então, lotou de cliente lá na fábrica querendo uniforme e a gente teve que negar quase todos. Porque às vezes veio um cliente querendo 10 peças, 20 Sim. peças, 30 peças e acabou sendo pra gente um anti-marketing enquanto fábrica. Então, isso deixou uma conclusão clara do quanto, e aí, né, o trabalho de vocês, quanto é importante ter uma estratégia muito bem pensada antes de se executar campanhas, antes de se fazer qualquer coisa, né? Porque pode ir no caminho certo, Sim. dar o resultado e pode ter o outro lado também. Sim. Mas então foi uma experiência pra gente na época de que 2 lados. A gente precisava de entender e segmentar o negócio. E 2, de que tinha uma demanda reprimida para esse público de poucas peças, né? E aí, hoje nós temos, então, a indústria focada no atendimento de grandes clientes, onde a nossa estratégia de marketing ela é mais voltada para uma parte institucional. Então, é mais um Instagram para fomentar aqui localmente para comunidade, para funcionários e etc., mas não enquanto captação de clientes. E a gente tem, enquanto captação, muita participação em feiras, participação em evento, patrocínio de algumas coisas nesse sentido, que é onde vai o nosso público nicho ali, que são os compradores de grandes empresas. E, paralelo a isso, identificando então essa demanda das empresas menores e que a gente também tem um interesse de atender, né? Não somos focados só nesses grandes, mas a gente tem esse peso do mix de produtos, né? Do volume de produtos. A gente tem uma loja que nós investimos bastante ali no Iguaçu e ela também atende o Brasil inteiro. Só que o foco dela é o atendimento de pronta entrega para clientes de varejo, de atacado, de menos peças. Então hoje lá, vamos colocar, a gente tem umas 30 mil peças de pronta entrega, que o cliente chega, escolhe a cor da camisa, o tecido, a calça, a gente faz o bordado ou a serigrafia para personalizar e o cliente sai de lá com a peça, né? Uhum. E aí esse segmento do negócio, aí nele sim faz sentido fazer um impulsionamento, fazer divulgação, fazer uma estratégia mais voltada para esse público de rede, né? Sim. Então, se o empresário está abrindo uma loja aqui na região, ou às vezes vocês estão até sem limite, entrega para todo lado, quer 30 uniformes, 50 uniformes, você está ali rapidamente entregando para rapidamente ele. a gente consegue atender. Que legal. Então, a única diferença lá é na questão da personalização. Às vezes a gente tem empresa que quer, vamos colocar a camisa azul com a gola laranja e o bolso de outra cor, né? Então, aí vira uma peça extremamente personalizada, essa precisa de ser produzida, aí a gente tem alguns volumes mínimos. Mas essas peças mais básicas, por exemplo, a camisa que eu estou usando, toda azul com a logo da empresa ali, mais simples, e que eu acho que é um modelo dos principais, né? Mais minimalista assim. Aí a gente tem tudo lá. Tipo, então, a minha azul com azul uma logo com branca. Branco, Acabou, aí tranquilo. Tranquilão. Então vai lá. E a nossa loja cresceu muito, muito também. Acompanhando esse crescimento da empresa, ela cresceu muito nos últimos anos. A gente, justamente nessa estratégia de intensificar o marketing dela, voltado para esse público de pequenas e médias empresas, né? E do uniforme na pronta entrega. Você não ter que esperar prazo de produção, não ter que esperar... Espera muito longa, né? Espera longa e etc. Você chega lá, compra 1, 2 peças, repõe muito mais fácil. Então, a loja deve 1, ter... 2? Lá não tem limite. Então lá você Pode comprar com uma camisa. Então, se eu for fazer uma ação de marketing para um cliente nosso aqui, falar,
ô Vitor, eu quero 10 peças, porque eu vou fazer uma ação com uma campanha determinada que vai tal branquinho, camisa azul. Tem lá. Rapaz, e um grande ponto também, que na verdade, assim, às vezes muitas empresas têm volume para fazer uma primeira compra. Vamos colocar lá, eu vou comprar 100 camisas. Então, de repente dá para fazer 100 camisas na indústria. Bacana, a gente coloca para rodar. Mas aí entrou um funcionário novo e você precisa de repor 5 peças. Aí não consegue. Então na loja tem essa vantagem, que a reposição você pode fazer de uma peça. Entrou um funcionário novo, vai lá e busca uma peça. E aí nessa estratégia, nesse planejamento de marketing, nessa segmentação que a gente fez da loja e que tem atendido também Brasil afora, a loja deve ter crescido aí umas 6 vezes, por exemplo, legal, nos últimos 4 anos, né? Então, um negócio que era bem pequeno para a gente, representa, é uma parcela pequena do grupo, mas representava uma fatia muito pequena, ela tem crescido bastante e tem, inclusive, nos mostrado que esse é um potencial de negócio futuro aí. Sim, sabe, para outras regiões também. Transforma em franquia, traz para o É isso mesmo. Hoje, assim, o faturamento da Provest, aí eu estou englobando tudo, não só essa parcela desse caminho que é interessante. Tá girando em torno de quanto, mais ou menos, na média? A gente tá pouco acima de 100 milhões, mais ou menos. Olha só o impacto que tem na comunidade, né, cara? É gigante. É muito grande. Muita família. E na verdade, principalmente, eu comentei lá atrás sobre a questão de ser um segmento que depende muito da manufatura, né? Então, a indústria de confecção, a gente tem, igual essa máquina de corte, tem uma máquina de bolso, o que é possível de automatizar lá, né? A gente tem, mas a costura, o fechamento da peça, que é onde mais precisa de pessoas, essa parte não é automatizada. Então, ela depende, ela gera uma bolsa ali de trabalhadores muito grande, né? Ela gera muito emprego. Então, hoje, diretamente na empresa, deve ter em torno de uns 350, 400 colaboradores. E indiretamente, parceiros nossos com prestação de serviço, tem mais uns 600. Que isso, cara. Então, no total, hoje, a gente gera ali uns 1.000 empregos diretos e indiretos, mas muita família. Próximos. Que legal. Muita família, a turma muito boa. Esse ano nós completamos 40 anos, né? Parabéns. Fizemos uma festa aí, foi dia 1º agora, né? Que legal. E a gente fez até um conceito diferente. Nos 30 anos, a gente fez uma festa para clientes, né? Então, a gente trouxe cliente, tal, conhecer a estrutura, etc. E esse ano a gente tomou decisão um pouco diferente, de que, assim, empresa é legal, cliente sem ele não tem negócio, né? Mas quem gira ali o dia a dia, quem sofre, quem comemora as conquistas são o nosso time, são os funcionários. Sim. Então a gente inverteu e a gente fez uma comemoração pros funcionários. Então o dia 1º foi um dia completo lá na empresa, com banda, com sorteio, foi uma farra e o pessoal aproveitou muito. E cara, eu gosto muito disso. Para agradecê-los lá. É bom demais. E dentro desse mundo aí que você comentou dos contatos diretos com as empresas maiores, etc., eu acredito que vai formando o networking, que é muito importante para o crescimento nessa linha, que é a linha, digamos assim, principal de trabalho, né? Dessa captação de grandes empresas. E fora desse mundo, né, você também pensa que o networking que se vai se formando para essas novas ideias, como você tem lá a incubadora de tecnologia, por exemplo, vocês vão acrescentando ideias super legais e vão trazendo esses networking, às vezes, né, como seu amigo, o nosso amigo em comum da Ford Doctor, e hoje amigo em comum, traz muito conhecimento, esse network, e você soma para dentro da sua empresa. Legal. Algumas coisas, né? Pai... tem uma frase que diz que mais importante que dinheiro é informação e relacionamento. Verdade. E aí a gente completa, que traz dinheiro, né? Então, assim, às vezes o empresário, ele se volta muito para processos internos da empresa, acaba ficando sobrecarregado ali, né, com as tarefas do dia a dia e problemas, e ele esquece de cuidar um pouco desse lado do networking, né, de fazer contato, de fazer relacionamento, de participar de entidades, né, e sendo que, na verdade, às vezes um contato
pequeno que você faz ali, uma pessoa que você conhece, um podcast que assiste, né? Sim. Te desperta um insight que você não teria ali dentro do próprio negócio. Então, a gente tem muito essa filosofia. Pai foi presidente da FIENG regional por 12 anos. Foi vice-presidente da FIENG estadual por quase 18 anos, Nossa. 16 anos, na verdade. Então, eu sempre tive, né, muito espelhado nele também, essa visão da importância do associativismo, que é de reunir, de trocar ideia, de fomentar mesmo esse networking para crescimento do negócio e de ter pessoas próximas, igual você está falando do Gui aí, né, da 4Doctor. É um segmento completamente diferente do Sim. meu, público diferente, clientes diferentes, mas que todo dia que a gente está conversando eu aprendo alguma coisa nova, né? Isso é legal. Então, lá na empresa a gente, inclusive, reforço mais uma vez o convite, né, para vocês irem lá. Lá na empresa a gente tem, por exemplo, um sistema que é baseado em empresa aérea. A gente tem um banheiro lá, por exemplo, e como é um quadro de funcionários muito grande, então o banheiro tem, sei lá, 10 cabines, talvez, um dos banheiros. E não adianta, em produção a gente precisa de manter um ritmo ali. Quando uma pessoa sai e desfalca aquela linha produtiva, né? Então ela cai. Então a gente tem, por exemplo, um painel de sinalização como aquele banheiro de aeronave, que na hora que está trancado, você consegue já ver ali de longe, né? Tá o vermelhinho ali aceso. Lá a gente tem isso. Então, quando os toaletes estão trancados, as luzinhas ficam vermelhas. Então, a gente já sabe olhando que se o toalete está disponível ou não para ser utilizado. E como esse, a gente tem várias coisas na empresa que a gente trouxe de outros mercados. Outro, por exemplo, na questão da indústria 4.0, também desse mercado de aviação, né? A gente tem lá, por exemplo, você vai no aeroporto, tem lá os próximos voos a decolarem. Então, você fica atento lá, você já sabe que se está mais para cima é porque seu voo está chegando a hora dele. E você consegue acompanhar o horário desse voo. E essa foi uma transformação muito legal que a gente colocou na empresa. Em todos os nossos setores hoje, produtivos, tem uma televisão com a fila produtiva de ordens de produção que o nosso planejamento define. Em que sentido? Antigamente, a gente tinha uma reunião todos os dias pela manhã para dizer, Vinícius, você vai produzir essa e essa ordem de produção. Vitor, você vai produzir essa e essa. E aí, ao longo do dia, isso sofre transformações. E eu também preciso de saber se está acontecendo ou não. Então, aí sai gente do planejamento, vai em cada setor, pede para trocar a ordem, aí depois não troca, um vai colocando a culpa no outro, ele não me falou. E aí, hoje, com esses televisores, o planejamento da própria sala dele programa quais são os próximos voos ali a decolarem. E aí, o pessoal, na próprio ambiente de produção, consegue ver nos televisores qual que é a ordem de produção que ele tem que fazer na sequência para a gente conseguir ter a melhor fluidez lá dos nossos processos, né? Então, isso eliminou a necessidade de reunião diária, isso eliminou qualquer ruído nas operações de por que fez isso ou por que fez aquilo e melhorou, consequentemente, a fluidez do processo como um todo. Então, é nesse contexto que eu estava falando, de observando outros mercados e importando insights para dentro do negócio que transformam também, né? Às vezes que a gente nem pensa inicialmente. Sim, com certeza. E você falou, a gente estava conversando antes, né, nos bastidores aqui, sobre que o Vale do Aço tem muitas empresas, muitos empreendedores, etc. E você foi presidente da FIENG Jovem Vale do Aço. E você falou que tem alguma ligação em relação a isso. Uhum. Fala um pouco como que era a FIENG, o que era feito lá dentro, por que você entrou como presidente em relação a isso. Legal. Bom, eu formei no ensino médio aqui em Patinga, mas eu fiz a faculdade em Belo Horizonte, no IBMEC, né? Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. Uma faculdade muito boa, voltada para a área de negócios, né? De administração, empreendedorismo. E durante a faculdade, eu fiz uma série de relacionamentos, de networks, né? Com amigos que eu trago até hoje, e que estão todos envolvidos no ambiente empresarial, corporativo, e onde a gente troca muita informação e sempre trocou durante a faculdade sobre negócio. E assim, isso te puxa para cima. Eu acho que amizades, né, estar num ambiente que fala a mesma língua que você, é numa conversa informal de bar ali ou no intervalo que vai surgindo ideias, né?
E aí, quando eu formei e voltei para Ipatinga, eu senti falta, porque lá era um ambiente onde tinha grupos de negócio, em Belo Horizonte mesmo tem várias iniciativas de grupos de empreendedorismo. E quando eu cheguei aqui no Vale do Aço, em 2016, eu me afastei disso tudo. E aí, na preocupação de manter esse espírito de networking ativo, e também por ter certeza que no Vale do Aço tinha muitos empreendedores, né, com grandes potenciais e talvez de alguma forma um pouco desconectados, foi a ideia de criar aqui o grupo da FIENG Jovem, né? Muito influenciado, né? Eu já conhecia muitas iniciativas da FIENG, já existia a FIENG Jovem em Belo Horizonte, então eu me juntei com um grupo de mais 3 empresários aqui, né? E nós começamos a fomentar essa ideia, escrevemos todo o estatuto, levamos para Belo Horizonte, pegamos a aprovação e nós abrimos aqui, então, a FIENG Jovem, se não me engano, 2018, né? E eu fui o presidente da FIENG Jovem aqui. O objetivo do grupo era basicamente esse que a gente tem falado, reunir líderes, sucessores, empreendedores locais para encontros quinzenais ou às vezes mensais, para trocar informação. A gente buscava trazer palestrante de fora para poder transmitir algum conhecimento. Numa outra reunião, alguém ia lá contar um case. Em parte das reuniões era mesmo um bate-papo, uma oportunidade de reunir todo mundo, né? E em busca de unir essa turma. Eu fui presidente durante 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. E acabou que veio a pandemia, né? Ali 2020, meados de 2020. E aí teve que parar os encontros, né? Então, naquela época, a gente parou. E aí, depois, por algumas iniciativas da FIENG, concentrou o grupo em Belo Horizonte. Eu acabei não dando sequência aqui. O grupo da FIENG Jovem se parou. Mas, para vocês terem uma ideia, o nosso grupo tinha 80 empresários aqui da região, que continua até hoje. Então, hoje, apesar de não ter os encontros, que inclusive a gente precisa de voltar a fomentar, vocês também irem lá, né? Pode chamar que nós vamos. Poder contribuir com... contar história também. Não, tem que ir lá ensinar. Tá? Vamos lá aprender com vocês. A gente ainda tem um grupo, por exemplo, mais de 80 empreendedores jovens aqui da região para poder trocar informação. Então, eu vejo que assim, os frutos daquela época do grupo, eles se estendem até hoje. Então, o quão de impacto isso gera, né? Muitas pessoas que hoje eu tenho contato, proximidade, vieram também por conta daquela época. Foi uma época, apesar de eu já ter conhecido, mas a gente falou do Guilherme, que eu me aproximei muito dele, né? E hoje a gente tem contato semanal. Então, assim como ele, vários outros empreendedores. Então, eu acho que isso realmente gera uma transformação muito grande. E cabe aqui na região mais grupos desse tipo. Inclusive, eu tenho que ter esse dever aí comigo, eu tenho essa cobrança de voltar a fomentar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que faz muita diferença. Não, faz com certeza. Poucas palavras que o Gui soltou que eu já aprendi com ele. Imagina ter esse contato mais longo. Apesar de ser um podcast, né, tá sendo um network pra gente também. A gente tá aprendendo sobre vários nichos e várias coisas em relação a isso. Tá sendo bem legal. E você falou que tá com uma incubadora de startup também, né? Por que surgiu essa ideia e o que essa incubadora de startup faz lá? Então, aí voltando naquele contexto da nossa visão estratégica, de 16 a 20, era inovação e tecnologia, eu fiz a pós, então, em Indústria 4.0, e aí quando eu retornei para a empresa, nós fizemos um diagnóstico de maturidade digital, né? Esse diagnóstico, ele visa olhar para dentro do negócio e entender como nós estávamos posicionados nessa questão da digitalização e da indústria 4.0, né? Então, eu falo assim, não adianta a gente traçar um plano se a gente não sabe onde que a gente está, né? A gente precisa de saber onde que nós estamos para depois definir onde que a gente quer chegar, né? Precisa de ser realista. Então, nós fizemos esse diagnóstico de maturidade e aí nós identificamos que nessa questão da digitalização, da indústria 4.0, um gráficozinho de teia, né? de radar,
de escala de 1 a 10, 0 a 10, a gente estava posicionado em 2, 3 mais ou menos. Então eram poucos processos, né? A gente fala ilha de informação, a gente tinha muitas ilhas de informação que nada mais são do que informações em planilhas de Excel ou de Word que estão salvas ali no computador de alguém ou está salva ali no sistema, mas que se alguém precisar acessar de forma imediata, se essa pessoa sair, se essa pessoa faltar na empresa, aquela informação fica perdida, né? Então, a gente focou muito nessa questão de integração de processos, de dados. E aí, na identificação desse diagnóstico de maturidade, nós traçamos, então, uma série de ações para desenvolver a empresa tecnologicamente. E aí, em vários eixos, em infraestrutura, o que seria feito, em produto, em serviço, em cultura. A gente investiu muito em cultura internamente, né? Nessa questão de cultura digital, por ser um segmento que tem pouco contato com isso. E nós nos deparamos que a maior parte hoje das ações que nós queríamos na época, aliás, desenvolver, elas eram travadas por um sistema. Porque no final a gente precisa de ter a tecnologia em si, né? Um sistema para integrar todas essas informações. Então eu comentei aqui sobre esse painel da fila da ordem de produção. Poxa, eu posso criar aquilo avulso? Posso, mas toda hora eu vou ter que ir lá para poder ficar editando e reescrevendo. Então, a gente tendo um sistema que integra tudo, por exemplo, na fila, quando você finaliza e quando você está na ordem de produção e finaliza ela, o sistema já sabe que a próxima fase de produção é a do Vitor, o meu PCP já tinha programado a prioridade dela na fase do Vitor, então ela já entra ali no lugar certo. Então, cria uma velocidade ali, uma gestão muito mais eficiente, né? E aí, identificando, então, que nós estávamos barrados no nossa visão estratégica pela parte de sistema, nós fomos ao mercado, buscamos uma série de empresas que ofereciam soluções para confecção e nós nos deparamos com dois cenários. Ou os softwares não atendiam ou eles eram fora da realidade do mercado, questão financeira, né? E aí, foi onde, reunindo com alguns empresários, né, o Thiago aqui da OneX, a gente apresentou o problema para ele e ele falou, não, a gente dá conta de desenvolver, tenho capacidade, tenho equipe, tenho uma solução aqui que a gente consegue desenvolver no que a confecção precisa. Então, nós entramos como investidores desse projeto, abrimos as portas da empresa para poder... Uma coisa é fazer o software num prédio e depois colocar ele no ambiente de produção. Outra coisa é você desenvolver o software lá dentro, conversando com os funcionários, identificando qual que é a real necessidade deles, né? Então, a gente entrou como investidor nesse projeto, o software foi desenvolvido lá dentro da empresa, e aí nesse período, identificando que isso é um potencial de ganho, nós criamos uma sala Provest 4.0 lá dentro da indústria. Então, a indústria tem um padrão todo formal, né? Tem piso, chão de fábrica, administrativo, tem um caráter mais sério. E nós criamos uma sala completamente disruptiva, né? Parece um pouco com o escritório seus aqui, que está fantástico. E aí nós criamos essa sala com puff, televisão, treinamento, mesa ali para os computadores. E nós iniciamos lá um espaço aberto para incubadora. Então, a Markup, que é hoje esse software que nós utilizamos e que hoje já está no Brasil inteiro, vende para empresas de outros estados, está em várias confecções. Nós somos um cliente deles hoje e eles foram incubados lá dentro, né? Assim como outros projetos também do PED, da CNI, né? Que é o Plano Empresarial Estratégico de Digitalização. Foi um projeto que a gente levou para dentro. Quando nós tivemos um projeto também de Lean Manufacturing, para poder melhorar alguns processos internos nossos de produção, de processos, a gente leva lá para dentro. E aí, toda vez que tem que pensar um pouco fora da caixa, sair um pouco daquela rotina, a gente tem um espaço hoje para poder quebrar um pouco a cabeça lá, né? E aí foi onde nós, então, na pergunta, nós incubamos a Markup e fizemos esse investimento para hoje ela se tornar aí uma empresa importante aí nesse segmento de confecção. Show de bola, legal pra caramba.
Aqui, durante essa série voltada para o empreendedorismo, a gente também está fazendo, além da introdução clichê que o Vitor falou, a gente faz uma pergunta clichê, mas eu acredito que essa pergunta ela é muito importante para quem adora o empreendedorismo, como todos nós três aqui adoramos, porque eu sei que você adora demais a conta pela sua história aí de família, veio de pai para filho. Nós também adoramos. E é uma pergunta clichê, mas eu acredito que vale estar fazendo para todos vocês que estão fazendo parte, né? Eu fiz para o Gui, vou fazer para você e vou fazer para os outros que vão vir aqui. O que você falaria, qual conselho você daria ao empreendedor ou aquele que está realmente iniciando ou aquele que está... Porque são desafios diferentes e são desafios ambos difíceis. Tanto você provavelmente teve os seus obstáculos e as suas dificuldades que realmente eu imagino que não são fáceis, porque a gente tem uma vivência muito próxima e enxerga a dificuldade que é você suceder uma empresa, porque é um nível de responsabilidade imposta muito grande, pesada. Então, você tem o seu conselho voltado para a sua experiência que você vivenciou aí durante esse processo, mas pensando também naquele que está começando, qual o conselho que você daria para esse empreendedor, seja ele começando, seja ele sucedendo, com base aí no que você já viveu? Legal. Bom, nas duas frentes, eu sei que é uma palavra também clichê, mas cada vez que a gente está num negócio novo, num segmento novo, né? A gente tem outros negócios, fora a Provest, fora a Markup também como investidor. Temos a GPM Cava Grande, que iniciou quando eu já estava junto também, não, incorporadora. Acho que, assim, inicialmente, para quem está começando, é ser muito resiliente, né? É ser persistente. A gente comentou aqui no início, o início é muito complexo, né? Você criar uma estrutura sólida, criar uma base ali para ter um bom produto de mercado, entregar uma diferenciação não é rápido. Então, quando eu assisti isso no passado, né, a gente vê empreendedores falando, eles falavam, o início é difícil, tem que ser resiliente, etc. A gente não imagina o quanto isso é verdade até vivenciar um pouco disso, né? E de fato, eu acho que essa persistência, esse sonho, manter esse sonho ativo, enxergar esse futuro sendo feito e acreditar realmente naquilo que você está fazendo, para quem está começando, eu acho que é fundamental, né? E enquanto sucessor, principalmente na Provest, eu sempre tive uma filosofia de entender primeiro antes de fazer acontecer, sabe? Então, quando eu retornei para a empresa, eu precisei de conquistar o meu espaço. Eu acho que tem muitos sucessores que chegam no negócio querendo transformar tudo, né? Chega querendo mandar, às vezes, funcionário embora, querendo mudar a forma que uma coisa é feita, mas principalmente sendo um negócio de sucesso, um negócio que está de pé há vários anos, ele não está ali por acaso, né? Então, eu acho que esse papel do sucessor de chegar e entender um pouco o ambiente, por que as coisas funcionam daquele jeito, não é suprimir as ideias, eu acho que é ter ideias mesmo, fomentar, mas levar elas num caráter de troca, né? Apresentar, ouvir, escutar muita coisa. Então, e o primeiro passo é conquistar esse espaço, porque depois disso as mudanças vão ser muito melhor aceitas, né? Eu tive uma sorte grande, talvez eu diria, que a minha interação com meu pai na empresa é ímpar. Enquanto eu vejo muito que alguns sucessores e empresários entram num choque muito grande nesse período, a gente praticamente... obviamente que divergência tem várias, né? Pensa de um jeito, ele pensa do outro, mas entrar em brigas, em discussões, nunca teve. Então, é sempre entendendo ali, respeitando o espaço dele e ele sempre também confiando de que eu tinha capacidade, de que eu tinha essa visão similar, sempre me deu muita liberdade para poder fazer as transformações que eu julgava necessário. E aí alia todo o conhecimento de quem está chegando, de quem está querendo inovar, de quem está trazendo experiências de fora, com a experiência de quem sabe como é que o negócio funciona. E aí eu acho que isso foi uma receita de sucesso para a gente ter talvez triplicado de tamanho aí nos últimos anos, né?
Então, você é um conselho muito importante para talvez entrando no negócio aí na parte de sucessão. Sim, sim. Realmente, eu acredito que o ser humano, ele cada um é único, mas que com certeza, se você faz uma sucessão com mais harmonia, tendencialmente a sucessão vai ser uma sucessão menos turbulenta. Né? E tem também a parte muito eu comentei no passado, né, que é uma coisa que a gente preocupa muito na empresa, a parte de cultura também, né? Eu vejo que muitas empresas quebram tanto durante a sucessão ou às vezes uma mudança repentina na cabeça do dono, por ele achar que as coisas como foram feitas até então tá tudo errado, né? E aí vai tirando da empresa, vai trocando ativos-chave, talvez alguns funcionários que têm mais tempo de casa, que não vão saber mexer num software tão rápido, que não vão saber programar lá um BI ou fazer alguma coisa na mesma velocidade que novos, mas eles conhecem da base do negócio, eles viveram aquilo ali. E essas pessoas a gente valoriza muito na empresa. E eu tenho essa consciência de que é importante trazer uma turma jovem para dar um gás no negócio, mas é muito importante manter essa equipe que sabe fazer o operacional ali, né? A base acontecer. Então, a gente tenta mesclar muito isso lá na empresa, valorizando os dois cenários. Tivemos muitas transformações, muito crescimento. A equipe hoje rejuvenesceu muito. E eu acho que isso traz também um gás diferente para os colaboradores. Eles estarem enxergando que é uma sucessão que está sendo feita de forma harmônica, que isso tem trazido resultados para os negócios, que isso indica que a empresa vai continuar crescendo e, consequentemente, eles vão crescer junto. Eu acho que isso só vai criando um ambiente mais motivador para eles também se dedicarem, né? Sim, sim, com certeza. E com esse conselho aí incrível, né? A gente vai chegando no nosso final do podcast. Queria agradecer a sua presença, né? A gente ter conhecido aí um pouco do seu negócio, um pouco da sua gestão, um pouco da história da empresa. Ter visto que, apesar de ser uma empresa, que, igual você falou, chão de fábrica, tem muita tecnologia, né? Tem a cultura ali, tem vários processos implementados para vocês chegarem no tamanho que vocês estão hoje, né? Sim. Então, queria estar agradecendo aí a sua presença, por ter vindo aqui, contado essa história. E essa história outras pessoas vão ver e se inspirar, né? Tanto no mesmo nicho quanto de outros nichos também, né, Mínio? Sim, é uma história muito legal que eu vejo que já veio do seu pai, que você pegou disso, que é uma história embarcada com valores muito fortes, né? Que vocês dão muito a questão do foco na cultura. Isso é legal, essa questão de determinados valores para ter uma cultura forte é de suma importância. A gente, como empresário, nessa base, a gente realmente pensa que esse caminho é um caminho muito bacana para ter um ciclo de satisfação, que isso reverbera no cliente, reverbera nos colaboradores, reverbera em todo mundo, né? Essa cultura embasada em valores que são pensados no ser humano, né? Ou seja, você dá valor e entende que aquele que ajudou na construção da empresa, ele tem o seu valor. A empresa é ele, né? Ele tem o seu valor intrínseco ao que ele realizou e ele construiu a empresa em conjunto com tantos outros. E os novos que estão chegando têm seu valor e você entende que o casamento desses dois caminhos aí é o ser humano, né? No final das contas, cada um com seus pontos positivos aí somando o todo. Assim como o Gui veio e comentou sobre, e também ele tem esse caminho dos valores muito claro na empresa dele, a gente também congrega disso. E aí eu fico muito feliz de estar te conhecendo e saber que você coloca isso junto aí com a sua família em prática. Numa empresa aqui na nossa região, que é uma empresa com faturamento assim, gigante e que impacta aí mais de 1.000 famílias. Parabéns mesmo, Vitor. Obrigado, pessoal. Mais uma vez foi um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho. Espero que quem tenha escutado de casa, né, igual o Vitor falou, tenha captado ali insights, informações que possa aplicar no negócio, né? Seja um microempreendedor, seja um médio empreendedor, né? Mas que de alguma forma possa ter inspirado, ter despertado alguma ideia. O que vocês tiverem depois, se surgirem dúvidas, se surgirem mais curiosidades, pode me mandar. É um prazer enorme responder, colaborar. Eu acho que enquanto empresário, a gente tem também esse papel de ajudar os outros, de fomentar isso, né? É o que vocês estão fazendo aqui. E, mais uma vez, fica meu convite lá para vocês visitarem a empresa. E quem quiser também, estenda o convite aí para os seus ouvintes, né?
E agradecer, parabenizá-los. Prazer estar aqui. Beleza. Só, então, já que convidou, quem tiver aí com confecção, aqui na nossa região, no leste de Minas, é muito forte a confecção. Eu sei que o caminho de vocês de confecção é um caminho muito para a indústria, mas tem essa confecção paralela à indústria, que é a confecção aí da nossa roupa do dia a dia. Lingerie é muito forte. Na região onde nós nascemos, a lingerie é um negócio assim muito forte. Sim. Então nós temos uma turma lá. Então você sabe que lá perto tem muitas e aí quem quiser às vezes ir para um determinado caminho, o Vitor tem uma bagagem enorme, principalmente pelo que eu entendi na digitalização, que eu penso que é algo que não é simples, é complexo e ele tem essa bagagem já executada, então é um conhecimento que vale ouro. Então é isso aí, galera. É isso aí então, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal.